Bem-vindo a mais um episódio do podcast Juntos por Moema. Eu sou o Mário, estou aqui com a Rose, que é a presidente do grupo Juntos por Moema. Antes da gente apresentar os nossos convidados desse episódio, eu vou dar uma palavrinha do pessoal que proporciona esse podcast aqui, que nos patrocina. A Máquina em Vendas é um serviço inovador da Moving Creative, composto por soluções que vão transformar o seu negócio numa verdadeira máquina em vendas. Se você for um varejista, prestador de serviços, ou se você possui até um e-commerce, está 100% digital, a Máquina em Vendas é ideal para o seu negócio vender mais. Quando você alugar sua máquina, você ainda participa do Clube de Negócios Máquina em Vendas, que é uma comunidade para networking com muitas vantagens exclusivas e muito conteúdo de empreendedorismo. Acesse hoje mesmo minhamaquinaemvendas.com.br e siga nas redes sociais. A gente também está patrocinado pela Coffee Life, Café pra Vida, que são esses cafés especiais que você está vendo aqui na nossa mesa. Eles têm 3 linhas super especiais. A linha funcional, que promove uma vida mais saudável. O Café Energy, que proporciona um pouco mais de energia, dá aquele boost de memória para você. É legal até para pré-treino, ok? O Coffee Health, que tem ativos antioxidantes e anti-inflamatório. Eles são disponíveis em pó e cápsula Nespresso. A outra linha é aromatizada. São 5 aromas super especiais, que são banana, coco, goiaba, milho verde e macadâmia. Eles também vêm disponíveis em pó e cápsulas Nespresso. E a linha Premium, que é um café mais encorpado, tradicional, e ele é em grãos, em pó e cápsula Nespresso. Então, se você tem aquela máquina de moer em casa, a linha Premium é o seu café de preferência, ok? Todos eles têm nota acima de 80. São cafés muito bem qualificados, grão 100% arábica e 50% menos cafeína. Não é descafeinado, tá, gente? Ele é 50% menos cafeína. De cara, todos eles já são bem legais, dá para você tomar tranquilamente. Surpreenda com a Coffee Life. Acesse agora o site coffeelife.com.br e siga nas redes sociais @CoffeeLifeBrasil. A gente também está aqui patrocinado pela Creative Studios, que é esse nosso estúdio onde a gente está gravando aqui esse podcast, onde você assiste aqui a gente, que nós temos aqui uma produtora, nós somos uma produtora com várias soluções audiovisuais, vídeos corporativos, treinamento, educação à distância, videoaulas, cobertura de eventos, narrações, roteirizações. Então, você funciona mais ou menos assim, você traz a sua ideia e a gente faz acontecer, tá? A gente está no site grupomovem.com.br/estúdios e você pode também nos seguir nas redes sociais @Creative Studios Oficial. Rose, quem que a gente tem hoje aqui conosco? Eu tô vendo que a gente está com a casa cheia aqui. Hoje Como tem um tá? casal incrível, nossos parceiros, Juntos por Moema, a gente sempre traz aqui novidades, parceiros e histórias do bairro, né? E esse casal tem uma história muito legal. Então, conheci a Fran. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada. Aratan, seja bem-vindo. Obrigado. Bem-vindos. Obrigada por aceitarem esse convite, né? E sejam muito bem-vindos. Aqui a Creative nos recebe com tanto carinho. E essa casa maravilhosa, vocês precisam conhecer quem ainda não conhece. Fran, obrigada por aceitar novamente. Conta pra gente aí um pouquinho do seu negócio. Bom, primeiramente, obrigada eu por ter recebido esse convite. Realmente essa casa é maravilhosa. Quem ainda não conhece, venha conhecer. Venha se desenvolver também, desenvolver o seu negócio aqui dentro, que eu acredito que seja um mote hoje em dia da atualidade, comunicação. E o meu negócio é comunicação. Não só no podcast, mas para a vida. A gente fala muito de comunicação hoje em dia que está atrelado ao corporativismo, ao mundo corporativo. Mas não, a comunicação vai muito além disso tudo. Hoje nós temos aí o maior grupo de escolas físicas de oratória do Brasil, compostos pela unidade Moema, que é a nossa matriz maravilhosa, onde tudo nasceu, Itaim, e agora estamos inaugurando também a Paulista. Mas eu sempre falo que o nosso coração está aqui em Moema, não tem jeito. Afinal, vocês são de Moema, Exatamente, estamos aqui. A Vox to You está em Moema há quanto tempo? Estamos há 1 ano e meio. Um ano São e meio. 18 meses, mais ou menos. Olha, passa rapidinho. Né? Foi abril de 2021. E hoje nos consolidamos como a maior do Brasil. Olha, Então, imagina que só bacana. no coração de Moema.
Bacana, né? Nossa, que legal. Olha, isso daí eu não sabia. Trazendo informações. E assim, como que você vê... Eu vou puxar um pouquinho aqui para o Juntos primeiro, para depois a gente contar a história de vocês. Como você vê o Juntos por Moema como negócio? Como isso colabora com vocês? Bom, eu acredito o seguinte. Tem um livro chamado Golden Circle, do Simon Sinek, que ele é muito legal. Para quem não leu, leia, vai fazer toda a diferença na vida. E esse livro ele fala a respeito do Golden Circle, que é você dominar pequenos lugares, pequenas tarefas e depois vai expandindo essa zona de atuação. E eu acredito que para qualquer negócio que esteja começando, principalmente um negócio físico como o nosso, é imprescindível que estejamos presentes de forma efetiva no bairro onde estamos. Então, para começar, o Juntos por Moema ele veio como uma busca muito grande para a gente consolidar a nossa marca dentro do bairro, para depois pensar como pensamos no quesito expansão, ir para novos ares. Entendi. Olha, isso é muito legal porque o nosso objetivo é o quê? Fazer com que o comércio local gire. Então, uma vez que você conhece outro empresário ou conhece as pessoas do bairro, elas precisam consumir. A ideia é que ela consuma no bairro. Exatamente. A gente tem até uma brincadeira, né, amor? Que meu marido fala que a gente é igual carroceiro. A gente não sai de Moema pra nada, sabe? Meus amigos falam isso, uns que moram na Vila Madalena, Zona Norte. Pô, mas é difícil, hein, cara? E até aí. Aí todo mundo acaba vindo pra Moema. Porque aqui tem tudo também, aqui né? Tem tudo. Pois Você é. vai sair daqui pra quê, gente? É um dos melhores bairros do Brasil. Eu acredito muito Então, na vida local. Eu acho que a nossa vida é mais feliz se você for no borracheiro que você conhece, se for no supermercado e conhecer a caixa, qualquer tipo de negócio. O Juntos por Moema criou isso, criou uma outra dimensão no bairro pra mim que crescia aqui. Um monte de gente, negócios que a gente não conhece. A gente sai pra passear com o cachorro do nosso lado do bairro, vê uma loja nova que tá lá há anos e nunca viu. Verdade. Você nunca vai acabar de conhecer o bairro. Exatamente. E conhecer o dono, que é muito legal. Você acaba interagindo com o dono desses negócios. É muito legal você saber quem é o dono. É muito interessante isso. E é legal porque você cria um vínculo, né? Exato. Um relacionamento com essas pessoas. E você nasceu no bairro. Eu não nasci no bairro, eu fui criado no Paraíso, Ah, tá. mas passei a minha vida inteira aqui. Uhum. Eu estudei no Augusto Laranja, as primeiras lembranças de infância minha são no Shopping Ibirapuera, fiz tênis no Play Tênis, na paróquia de Moema, ia desde muito novinho, assim, cresci aqui. Fizeram uma rua com o meu nome, não, mentira, não é por causa de mim, mas tem a minha rua. No seu nome não, mas no seu pai, provavelmente. Conheceu a esposa dele aqui também, Conheci a esposa Moema. aqui. Então Passei Moema a vida inteira andando, desde muito novinho. Ainda é um bairro Vocês se seguro, conheceram mas... aqui? Sim. Ah, porque eu ia perguntar, você é jornalista, É isso. e aí você largou o seu mundo corporativo para empreender? Na realidade, eu morava no Rio de Janeiro, morei 11 anos no Rio, sou gaúcha, então saí do Sul muito pequena, morei em vários lugares, mas eu fiquei 11 anos no Rio, trabalhando com a parte artística, produção de projetos, etc e tal. Então, eu comercializava muito a questão da comunicação. A gente tinha encomendas, tanto de escolas quanto de empresas, de peças, teatros, palestras, esse tipo de coisa. A gente produzia e entregava. Só que chegou um momento, não sei se todo mundo acompanhou a história que aconteceu lá no Rio de Janeiro, meio que afundou o Rio de Janeiro. E uma debandada de gente veio para São Paulo. E eu conhecia o meu sogro na época, era um amigo, e ele falou assim: Fran, eu morro de vontade de fazer um projeto de TV, porque ele tem dessas, né? Todo exibicionista e tal. Eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, já Mas que eu não... tem que contar quem é seu sogro, né? Então, gente, amor, conta quem é seu pai, assim. Meu Porque nome vocês é- estão falando que meu sogro. Eu sou Aratan Maroni, nasceu. sou filho do Oscar Maroni, aqui do Bahamas. Quem é de Moema conhece, do Bahamas e do Oscars Hotel atrás. Por isso que eu cresci em Moema, desde muito, muito, muito novinho brincando aqui. Fazia academia Agora ele não vai antigamente, mais pro Bahamas porque a mulher não deixa. Hein? Pode ir, né, amor? não tem problema. É brincadeira. Se for pra ganhar dinheiro, Se não for pra tem ganhar problema. dinheiro, não tem importância, exatamente. Então, é por isso que eu cresci naquele canto de Moema. Eu brinco que não é nem de Moema, é aquele canto de Moema que, desde muito novinho, cortando o cabelo no Seu Oliveira ali do lado, que eu acho que deve ser o comerciante mais antigo de Moema. O chaveiro também. É Sempre desse mesmo. jeito. E eu vim para São Paulo para trabalhar com meu sogro na produção de conteúdo.
E aí acontece que ele não é uma pessoa fácil, né, gente? Então, assim, eu demiti ele com 8 meses de trabalho aqui, e nisso eu tava trabalhando em parceria com o Aratan. Na realidade, o Aratan era o meu chefe, meio que meu superior. E um mês depois a gente começou a namorar. Quando eu cheguei aqui, um mês depois a gente já tava namorando. Meio que escondido de todo Passou mundo, um né, tempo mano? escondido. Namoramos escondido. Quando a gente começou, quando eu falei Não que a pode gente namorar namorava... o chefe, né? Quando eu Justamente. falei pros outros que a gente namorava, eles falaram assim, mas com a Fran, tão bonita. Eu ouvi umas 3 vezes isso. É Tão por botando- isso, pai. Não, né? Estão botando uma fé em mim. Imagina a polêmica que era dentro da minha cabeça, puxa vida, namorar o filho do Oscar. Então, assim, era uma coisa que... Era uma pessoa que tinha me dado uma grande oportunidade de vir para São Paulo, querendo ou não, sou muito grata a essa oportunidade, porque se hoje eu tô aqui foi fruto desse intercâmbio aí. E aí, aqui, trabalhei com teatro, trabalhei no Burlesque, no Paris 6, em seguida fui para Record, fiquei quase 4 anos na Record, saí de lá por conta da minha licença maternidade e eu resolvi empreender, porque eu falei, gente, não dá mais para aguentar a rotina de jornalista. Não dá, Puxado. é muito puxado. É Natal, Uma das Ano coisas que a Novo, gente mais sábado, preza, 5 horas da exato. manhã, é complicado. Não tem como. Uma das coisas que a gente mais preza é tomar café em paz, em família. E isso era uma realidade que não existia pra gente. Então, isso me motivou. A gente já tinha começado a fazer lá em 2018 um movimento de dar aulas personalizadas de coaching pra essa galera do digital que vem em peso pra internet ali. Aham. Sabe Sim. aquele boom que teve? As pessoas não sabiam falar para as câmeras, as pessoas não sabiam se comunicar, não sabiam montar um roteiro. E aí a gente começou a estabelecer, e o Aratan sempre me apoiando nisso tudo, tanto é que ele deixou lá o Bahamas, as empresas do pai dele na época, para me ajudar. Ele topou esse desafio junto comigo. Então, quando a gente resolveu empreender, ele falou assim, vamos colocar uma escola definitivamente? Vamos. E aí ele veio com unhas e dentes junto comigo nesse projeto. Que bacana. Que deu certo, deu muito certo. Eu não sou um comunicador, o comunicador da família é ela. Eu, de formação, sou engenheiro eletricista, que não tem nada a ver. Inclusive, me desenvolvi muito a minha comunicação graças à Vox. Uhum. Porque eu Verdade. sempre fui fechado e ainda sou. Entendi. Que coisa. Mas o desenvolvimento da comunicação é um trabalho, né? Quer dizer, a comunicação é um desenvolvimento, E né? contínuo. Exato. Contínuo, Sabe que eu fiz Exatamente. lá um curso com a Fran, Foi. bem rápido. Rápido não, foi intensivo, que eu Foram quis 2 dizer, né? dias, Foram exato. 2 dias, mas foi intensivo. Rápido que eu quis dizer, no intensivo. E, não, foi incrível, incrível. Te destravou bem, Josi? Muito, muito. A Rose já tem essa habilidade, né? Eu falei pra ela, Um você já é uma comunicadora. Um É lapidar. Então são coisas que... Mas assim, é o você tá ali, sempre falando. Porque senão você Sim. perde a habilidade, Sim, não sim, é? Uhum. Porque Exatamente. eu falo isso sempre pro pessoal do Juntos. Às vezes as pessoas falam assim, ai, Rose, eu vou gravar. Ah, não, tenho vergonha. Vai Tem que fazendo. começar. Começa, faz de pouquinho. Porque eu comecei assim também. Eu não fazia nada, não fazia vídeo, não fazia... Morria de vergonha, não falava em público de jeito nenhum. Eu fui destravando sozinha. Aí depois que eu fiz o curso, melhorou muito, muito, muito. E é engraçado como a consciência. câmera e o público assustam do mesmo jeito, né? Sim! Não precisa ter um monte de gente. Se tem uma câmera, a pessoa já fica assustada. É Você tá se verdade. expondo, né? Nas duas situações. Você tá se Exato, expondo, né? exato. É o medo do julgamento, na real. É verdade. E a escola, ela atende só adultos. Não, então, gente, ó, presta atenção. Lançamento exclusivo. Se você quiser Seremos a única escola em São Paulo, aliás, é a única metodologia do mundo a ter desenvolvida para oratória para crianças e adolescentes. Então, a partir de 7 anos de idade, com exclusividade aqui na unidade Moema, você vai poder colocar o seu filho, a sua filha, para se desenvolver tanto na oralidade quanto na comunicação. Então, é um fenômeno, gente. Isso é... Hoje, para o mundo em que estamos vivendo, onde a tela acompanha a rotina das crianças desde bebê, é imprescindível É uma ter necessidade. algum... Exatamente, é uma necessidade. Ter essa correção, a gente tenta fazer essa correção, não só no quesito técnico, mas também no quesito emocional dessa criança, que é muito importante também. A gente, eu acho que até a nossa geração, uma depois, ou desenvolve mais ou desenvolve menos, mas todo mundo desenvolveu um pouco de comunicação. Uhum. Entendeu? Sim. Brincando na rua, brincando no prédio ou numa escola. Interagindo. Sim. Como as crianças estão muito suscetíveis à tela, eles praticamente não estão desenvolvendo a habilidade de comunicação. Exato. Entendeu? E a grande questão, antigamente, você ia pro videogame com que idade?
5, 6 anos, quando seu irmão deixava, ou você ganhava teu videogame. Uhum. Gente, hoje bebê de 2, 3 meses de idade, a mãe tá no restaurante e tá com o quê? Com tela. É Tá com verdade. tela. Então a gente adiantou, acelerou esse processo aí. E querendo ou não, a primeira infância até os 7 anos é primordial. Você precisa tolir esse uso de telas, porque vai implicar na perda da comunicação. É fato. E o desenvolvimento de muitas soft skills também, que Sim, acontece nesse período. Não Habilidades emocionais, para de sociais. acontecer, né? Você não expõe a criança a determinadas Exato. situações que ela precisava. Exatamente. Às vezes até uma habilidade motora. Essa Também, criança não também. desenvolve, porque ela não vai pra rua brincar. Porque aprender dói, né? Entende? Exato. Qualquer tipo de sim. aprendizado. E o ambiente que eu digo, não é a tela o problema, é o feed. Entendeu? Se rolar feed, que é uma coisa que. Interativo. Porque é muito passivo. É eu cresci passivo, com exatamente. tela, Era mas o que eu eu ia cresci vendo uma comentar. TV ou jogando videogame que é ativo. E nunca deixei de brincar com um amigo meu, com meus irmãos, por causa da TV. Exato. Agora a tela, o feed, as redes sociais são tão treinadas para absorver a gente. E não tô dizendo os outros, porque eu também sou absorvido. Sim. A gente fica o tempo todo, mas a gente não tem 5 anos de idade. Exato. Entendeu? Imagina, se um Tem que saber adulto... administrar, né? Quer dizer, A gente entre não tem mais aspas, né? brincadeira Acha de que sustenta, quintal, pelo a gente menos, não né? tem mais brincadeira de rua, Exato. não tem mais nada. Quantas vezes um adulto... Ai, vou ficar 15 minutinhos só aqui no Insta. Gente, Quando quando você vê, passou uma percebe, hora. passou uma hora. Não, isso acontece com a Se isso gente. absorve É com isso um mesmo. adulto, imagina o grau de envolvimento numa criança. É verdade. Sabe? É. Então é muito sério isso. E assim, lá, eu sei que vocês têm diversos desenvolvimentos, né? Então, assim, quão isso é importante para o negócio, para os negócios, para o empresário? Assim, eu sei que é importante para todos, né? Sim. Mas, assim, também tem uma importância grande para o empresário, para fechar um negócio. Ah, sim. Bom, primeiramente, a necessidade de um líder é diferente de uma necessidade de um comerciante, é diferente da necessidade de um palestrante, por exemplo. Uhum. Então, vide aí já a necessidade de você ter um leque de produtos. Também tem a questão do desenvolvimento individual de cada um. Tem pessoas que vêm com bloqueios emocionais gigantescos. Se a gente não tiver um produto para desenvolver essa questão emocional em parceria com a técnica, você não vai ter resultado, que é o que acontece muito com quem contrata, por exemplo, um curso online de oratória. As pessoas chegam de banda aqui pra gente. Nossa, eu fiz, mas não deu certo. Fiz, mas não deu certo. Empresas que contratam para funcionários, fez, mas não deu certo. Por quê? Porque tem um fator emocional ali que precisa ser desenvolvido e essa pessoa não está sendo desenvolvida, apenas a técnica. Eu sempre falo, cara, não gaste com curso online. Compra um livro de comunicação, então, e vai ler. Treina diante do espelho. É melhor, vai ter mais resultado do que se você investir no curso online. E aí vem essa importância. Já tem pessoas que chegam muito lapidadas. São pessoas que realmente sabem se comunicar, tem aquela aptidão, aquele olhar atento, aprende muito olhando os outros, treina, não tem vergonha da exposição, não tem muitos gaps emocionais para serem desenvolvidos. Eu também tenho que ter um produto para essa pessoa, porque a gente precisa apenas lapidar. Uhum. Então, são necessidades diferentes, especificações diferentes pedagógicas também. A gente precisa respeitar essas pessoas para que nenhuma delas perda o tempo delas e o investimento também. Tem uma coisa que eu aprendi lá no curso com você, que eu nunca tinha prestado atenção e foi muito legal, foi o quê? Técnica de venda na comunicação. Então, você vai conversar com uma pessoa, você vai saber se ela... Mas você vai explicar melhor, né? Vou falar aqui, né? Vamos ver se aprendeu mesmo. Não, assim, ela vai explicar melhor, só vou falar por alto. Mas assim, se aquela pessoa, você precisa... Ela é mais emocional, ela é mais... Sim, os perfis de comunicadores. Você tem que saber identificar os perfis de comunicadores, principalmente quem está aí no comércio, quem tem empresa, quem tem vendedor. Você vai fazer uma reunião de negócios, você precisa identificar que perfil comunicador tem essa pessoa. Qual que é a necessidade que ela tem? Porque tem gente que tem necessidade de ter o controle. Meu sogro é uma pessoa dessa. Ele tem a necessidade de estar sempre no controle de qualquer coisa que ele faça. Ele vai comprar uma bala, ele precisa ter o controle dessa compra. Então, se você consegue identificar isso na pessoa, você consegue realmente dar para ela, através da comunicação assertiva, esse controle, sendo que, na realidade, você está um passo à frente. Você tem o controle, mas você está dando para ela esse achismo de que ela está no controle. Ao passo de que, por exemplo, tem pessoas que são mais amigáveis, são pessoas que têm necessidade de serem aceitas, aquela pessoa que realmente tem aquela questão de, eu quero ser envolto, eu quero ser amado.
Você tem que ter esse carisma, você tem que conseguir envolver essa pessoa também emocionalmente para que ela se sinta querido. A construção da confiança dela por você se dá através desse abraço, né? Esse abraço também da comunicação assertiva. Então, assim, são vários perfis, você conseguindo achar aí no teu cliente... Aí é muito legal, sabe o quê? Que eu vejo muita gente, inclusive lá no grupo do Juntos, as pessoas falam, não, porque tem cliente que é muito difícil. Nossa, mas tem cliente que é muito difícil de fechar, porque não sei o quê. Gente, é difícil porque você não entendeu ainda exatamente essa questão. A hora que você entender qual o perfil comunicacional do teu cliente, o que ele busca emocionalmente ali por trás da comunicação, porque a comunicação é só a forma como você se projeta para o mundo. Porque tem uma bagagem aqui atrás que você precisa aprender. Então, identificou essa bagagem do teu cliente, o que acontece? Você consegue fazer com que esse cara deixe de ser o cliente difícil, porque você tá difícil, é porque você não tá falando a língua dele, e consiga converter esse cliente. E quando você descobrir o que ele quer, Exato. porque ele tá lá porque ele quer alguma coisa. Quantas vezes você entra numa loja, eu digo quantas vezes, porque são poucas, e o vendedor pergunta, o que você tá precisando? Eles às vezes perguntam, eu posso te ajudar? Que pra mim já não faz sentido. Assim, você tá precisando de o que hoje? Do que, no caso, né? É pra sua casa, é pro seu escritório. Antes de oferecer alguma coisa, o vendedor tem que entender o que a pessoa tá pesquisando. Isso aí é o básico de vendas. Saber perguntar. E eu, assim, depois que eu fiz o curso, eu mudei muito esse meu perfil. Porque você precisa prestar muita atenção realmente à necessidade do cliente. Assim, primeiro, eu achava que eu não tinha perfil de vendas, né? Eu sempre falei, Deus que me livre. E não tem jeito, quando você empreende, você tem que... Tem que ter um pouco, não tem jeito. E é curioso, porque você, pra mim, é a rainha das vendas. Pois é. Entende? Não é? Então, mas assim, eu era diretora financeira, né? Minha área financeira. Assim, minha formação, né? Eu sou contadora, na verdade. E aí eu era diretora, e aí a diretora comercial falava assim pra mim, não, Rose, você tem que vir pro comercial. Eu falei, você tá louca, eu odeio comercial. E aí as pessoas falam assim, como assim você odeia comercial? Você tem todo o perfil comercial. Exato. E eu, não, lógico que não, mas aí você vai aprendendo. E assim, Sim. quando você empreende, você precisa saber um pouquinho de cada coisa e desenvolver as habilidades, né? Exatamente. E após o curso, eu comecei a falar, não, peraí, deixa eu entender esse cliente. Eu mudei. Então, assim, o curso é muito bom, não só para a parte de oratória, mas para comunicação, não só comunicação, né? Ele Verbal, traz a outras fala. coisas. Isso, a fala, observar. Sim. Então, foi incrível, assim, foram 2 dias, assim, maravilhosos. Ai, que bom. Olha que feedback maravilhoso, gente. Sim, com certeza. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Muito É bom. isso, e foi bom mesmo. Eu super indico quando as pessoas falam, eu falo, não, gente, vai lá, que vale a pena, porque foi muito bom. A palestra que você deu pra gente também foi maravilhosa, dentro do Juntos por Moema. Eu até falei antes, né, no podcast anterior, eu falei disso, eu falei, nossa, depois a Fran vai estar aqui, a gente vai conversar com ela e tal. Porque realmente vale a pena, sabe? Então, acho que é uma coisa que você traz... que compensa. É um investimento muito bom que vale a pena. Sim, é o investimento. Muitas pessoas imaginam que comunicação é um supérfluo. Na realidade, eu sempre falo, antes de você fazer uma graduação, você deveria estar fazendo oratória. Porque você vai fazer a graduação diferente. Sabe? É verdade. Essa coisa que você fala de, eu não tinha perfil de vendedor, de comercial, você gosta de perguntar, você é uma pessoa que está dentro das casas, dos comércios das pessoas. Se relaciona. Exatamente. E venda é relacionamento. Então, imagina que você achava que você não tinha esse perfil, mas você é total esse perfil. E eu fico muito preocupada, às vezes, uma pessoa que queira ir para o âmbito comercial ali, achando que, enfim, provém mais dinheiro, porque realmente o comercial é um diferencial financeiro, só que não gosta de pessoas, não gosta de conversar. Entende? Mas temos que analisar o porquê disso também. Porque ela talvez, em algum momento da vida dela, realmente se expor e trocar doía. Então, essa pessoa se contraiu. Mas eu vou contar pra você uma história. Quando eu era criança, eu era o centro da escola, eu fazia tudo. Então, assim, eu era a garota propaganda da escola. E aí, eu troquei de escola. E nessa troca de escola, eles me chamaram, continuei sendo, só que aí... Eles me colocaram numa situação onde eu fui constrangida. E a partir disso eu travei.
A gente já achou um fio psicológico pra Não puxar é? aí. Exato. Não, então, e eu travei, vindo de encontro com o que ela tá falando, eu travei total. E aí eu vim me destravar. E aí minha faculdade foi horrível, porque eu não consegui. Eu era ótima, sério, eu era ótima. Me lembro disso, né? Assim, eu fazia as apresentações, eu que era chamada para fazer tudo de escola de apresentação era eu. E aí quando eu troquei de escola, eu tive esse problema, um problema, né? Uma trava. E eu fui destravar quando eu vim pro Juntos. Olha que loucura, gente. E assim, então minha faculdade podia ter sido muito melhor, Uhum, porque eu poderia ter feito, por exemplo, as apresentações melhores, uhum. né? Então, quando eu tinha que falar, era horrível, me apresentava mal por causa disso. Olha como... É porque É. agora você teve a chance de se expor, de treinar novamente, mas com a maturidade que você tem hoje. É. E a Sim. segurança. E um lugar Uhum. seguro. É, mas é aquela coisa também, né? Eu trabalhei minha cabeça, eu tive que trabalhar minha cabeça. Porque eu falei, não, peraí, Sim. eu vou ter que falar, porque senão como é que eu vou alavancar Sim. meu negócio? Exatamente. Entender essa necessidade. É, mas aí assim, por que eu não conhecia Vox Trio antes? Mas você sabe que aconteceu uma história muito curiosa agora, há pouco tempo, inclusive. A gente não tinha ainda nenhuma turma Kids aberta, Kids nem Teens. E teve uma mãe que procurou a gente. Eu falei assim, olha, primeira coisa que a gente faz, vamos entrar na lista de espera, né? Mas primeiramente a gente tem que conhecer essa criança e o pai. Porque às vezes o pai leva o filho, querendo que o filho seja corrigido, sendo que o problema está no pai. Uhum. Então, por exemplo, no caso dessa mãe, ela chegou e falou assim, eram 2 filhos, na realidade. Ela pegou e falou assim, Fran, faz aí tal, a mentoria e tal, vamos ver o que vai dar e tal, que não sei o que, largou os meninos lá, saiu, depois voltou pra buscar. Eu falei assim, olha mãe, vou te ser bem sincera, eu poderia te dizer que, nossa, seus filhos têm, acho que tinha 13 e outro tinha 15. Eram 2 adolescentes. Eu falei assim, eu poderia te falar que seus filhos têm problema, que tem alguma coisa aqui pra gente examinar, mas, cara, eles são perfeitos. São meninos, são crianças, estão vivendo, são saudáveis. Eles têm os dramas deles e tudo mais, mas tá tudo certo. Que é normal. Normal. Então, assim, a gente tem que entender que existe um limite para cobrança hoje também. E os pais estão extrapolando isso. Então, imagina se eu tivesse É verdade. colocado 2 crianças que não gostariam de estar lá para fazer um curso sem a menor necessidade. Entende? Então, assim, quando a gente fala de criança e adolescente, a gente tem que ter muita transparência além do limite, inclusive. Sabe? Porque a gente tá Sim. falando, o adulto a gente corrige, a criança não, a gente tá formando. É É verdade. diferente. Então, teve uma outra questão que uma mãe também levou lá o filho. E ela falou assim, Fran, ele simplesmente não conversa, só conversa com o irmão mais velho, é o único amigo que ele tem, não sei mais o que fazer e tudo mais. Chamei o menino para conversar sozinho, saí de chorando também da sala, porque foi tão emocionante essa conversa. Ele estava passando por bullying na escola. Tinha mudado de escola, exatamente como aconteceu com você, e estava passando por bullying, e os amigos dele estavam todos numa outra escola. Ele se sentia isolado, sozinho, sofrendo. Eu cheguei para ela e falei assim, olha, eu não tenho turma agora, mas validei a fila de espera para ela, mas eu falei para ela, falei assim, mãe, tira seu filho dessa escola, bota ele na outra escola. Um tempo depois ela voltou, fez uma reunião comigo só para me agradecer. Ela falou assim, Fran, a gente nem fez o curso ainda, mas você já mudou a vida do meu filho. E Então, ela virou assim, psicóloga. não, mas Isso que eu ia falar, muito deve ter louco, um porque- honorário de psicologia em algum lugar. Mas é muito importante, gente. É muita responsabilidade. São vidinhas. Uhum. Sabe? Verdade, é. E quando São você tá vidinhas. puxando um fio psicológico de um adulto, esse fato gerador tá longe. Tá longe. Na criança, não, no adolescente Tá tá, ali, tá tá amanhã de latente. manhã cedo. É verdade. Amanhã Tá de manhã latente, cedo tá sabe? acontecendo, entendeu? Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande, responsabilidade muito grande É. com esse Formação de desenvolvimento. pessoas, né? Isso é uma formação de pessoas. Exato. é. Exatamente. E assim, agora pra gente finalizar, quais são os maiores desafios para vocês de empreender? Você quer falar alguma coisa, Mari? Não, é isso mesmo. Rapaz do céu. O que você acha, amor? Olha, eu sempre Porque eu sei vejo que vocês os dois são muito empreendedores. Sim, a gente é meio empreendedor em série, assim. Nunca tá acostumado. Quando a coisa começa a dar certo, já começa a Parte caçar pra outro outra. problema já. Exato. Eu só ia perguntar, na realidade, se permitem uma brincadeira, eu ia perguntar
Se você faz com que ele se sinta na liderança também, você dá essa sensação pra ele tá na liderança. Gente, eu assim. Ela deixa a gente achar, né? Por isso que o casamento dá certo. Essa técnica a mulherada já sabe faz Não, tempo. sabe faz tempo, né? Tá sabendo. Eu digo que o segredo de um bom casamento são vários, mas dois bem importantes são máquina de lavar louça e banheiro separado. É verdade. Já é Memória metade dos curta. problemas. Memória curta. ajuda Memória muito. É verdade. Olha, Não, gente, eu acho, primeira coisa, trabalhar junto. Porque, assim, É um o desafio, casamento já é uma sociedade. é Uhum. um né? desafio bem grande. É um desafio enorme, é uma sociedade. Então, vocês têm duas sociedades. É. Né? Porque, assim, eu falo, não conseguiria trabalhar com meu marido. Eu vou fazer 22 anos de casado mês que vem. Mas eu não conseguiria trabalhar com ele. Sim. E junto em casa tá tudo bem, maravilhoso. Mas trabalhar não dá, porque, imagina. Não dá. Pra mim não dá. Mas é curioso porque tanto eu quanto o Aratã, a gente tem histórico de famílias que trabalharam juntas. Uhum. Então, meu pai e minha mãe a vida toda trabalharam juntos, eram empresários, são empresários também, trabalham juntos. E ele, com a falecida mãezinha dele, também. Então, querendo ou não, ela estava lá dentro das empresas, ela estava ajudando o Oscar em todos os departamentos Eu trabalhei lá. dos 15 aos 35 em empresa familiar. Foi Exatamente. mais do que eu vou trabalhar Então, minha vida assim, inteira. É uma habilidade que pra gente veio, é normal. Sim. Não foi imposta, não foi uma necessidade, foi normal, foi Mas não é natural. fácil. Mas Essa não é história fácil. que a gente consegue dividir o trabalho. Mentira. Na você realidade, não a gente consegue. só briga por conta de trabalho. Difícil. de Exato, brigar por contra isso É. eu não conseguiria. Eu acho que eu ia brigar só por conta. Sempre Igual tem um eu fundo. falei, em casa a gente dá super bem. Mas É. toda vez que eu falo assim, me ajuda a fazer tal coisa, a gente briga. Não Por é? isso que eu desisti, entendeu? Mas você sabe que eu tenho um cliente de palestras, que eu tô até preparando a palestra dele, que é o Álvaro Alaz, que é o dono do Bar Brahma. E ele fala uma coisa muito importante para uma sociedade dar certo, e aí tem tudo a ver com quem é empreendedor, principalmente aqui do bairro. O poder não pode ser disputado. Sim. Então tá aí. Eu acredito que, querendo ou não, em determinados setores, pelo menos, você tem que saber estabelecer quem vai mandar. Por exemplo, a gente trabalha junto, mas o Aratã tem os setores dele e eu tenho os meus setores. A gente não atravessa um ao outro. A Por gente isso pode que dá até certo. se auxiliar, entende? Um sempre consulta o outro, geralmente. Exato. Mas aí é um auxílio. Exato, né? exato. Não Não é uma sociedade. relação de manda e obedece, Exato. né? Não é Eu assim não que meto, funciona. eu não né? meto pitacos no departamento comercial dela, Uhum. por exemplo. Até quando os vendedores vêm perguntar uma coisa, falou, você vai perguntar isso pra Fran. E a mesma coisa eu. Entendi. Então tem que Entendi. haver essa conciliação, porque senão não dá Por certo. isso que dá certo. Exato. E que condiza com as habilidades de cada um, né? Uhum. Entendeu? Porque também não adianta. Eu, como você, não tenho um perfil comercial. Posso até, se precisar, poderia até desenvolver, talvez. Mas eu não tenho. Na hora, se eu fosse aprender a vender, a gente tava começando a crescer a escola agora, só eu acho. Não, mas eu tenho, viu? Aprendi. Eu Verdade. achava que eu não tinha, mas eu tenho. Mas eu acredito que, antes de mais nada, a questão do que é mais difícil, né, em empreender, tem a ver com um outro lado, que tem a ver com gostar. Porque o que é empreender? É você resolver pepino todo santo dia. Às vezes eu penso assim, meu Deus, os meus funcionários É um não têm nem leão por noção dia. do que acontece, dos Exato. BO, sabe? É. E eu acredito que o perfil empreendedor tem a ver com isso. Você tem que gostar de resolver problema. Se você não gosta de resolver problemas, se você é do tipo procrastinador, que você fica empurrando para debaixo do tapete, que você não gosta de trazer no peito e resolver, não empreenda. É verdade. Então, eu acredito que a parte mais difícil de empreender são os desafios diários, né? Tanto de economia, de mercado, de corporativa ali, de funcionário, do dia a dia, cliente, enfim. Os problemas que acontecem normalmente em qualquer lugar do mundo, também em qualquer empresa. Exatamente. Tanto no Google está acontecendo isso, quanto aqui. Então, Então, e assim, não é não tem novidade. empresa maior, menor, e nem falar assim, porque é de serviço, comércio, não. Os problemas Exato. existem. São geralmente Você os só mesmos. precisa Todo lado. saber. E relacionados a pessoas, geralmente. Sim. Exato. Uhum. Então, eu acredito que o maior desafio seja esse. Mas também, para empreender, você tem que gostar disso. Sim. Aguentar esse tranco, essa ansiedade, aguentar isso daí. O risco, que eu acredito que seja o maior desafio.
estar pronto para o risco. Tem que Porque ser o risco é todo teu. Desacomodado. É. Não pode ser uma pessoa acomodada. Senão, Inquieto. você até chega, você vira um bom comerciante, vamos dizer assim. Mas aquele espírito empreendedor de estar sempre crescendo, sempre empurrando. Porque tem muita coisa te empurrando contra. Tem o cliente chato, tem o estelionato, funcionário. tem o governo, aí tem mais o governo de novo, aí tem mais problemas com o seu funcionário. Então sempre, geralmente, são relacionados a pessoas. A gente tá falando de semana passada, né? Meu Deus, mas sempre tem toda semana um BO com alguém diferente. E vai ter a Eu vida até inteira. brinquei, eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, vou dar uma bonificação pra vocês, vocês passarem um mês sem me trazer BO. Porque já é um milagre, O entende? meu pai sempre me disse Mas que não tem empresa jeito. que não tem problema é a que fechou. Parou de ter problema com a empresa? Fecha a empresa. Você não vai ter É problema verdade. nenhum. Acabou. Quando estiver aberta, vai ter problema pra resolver. Sabe, Oscar? É verdade. Mas é isso mesmo. Fran, olha só, queria agradecer vocês dois por estarem aqui, por aceitarem o convite com a gente. Deixa aí o canal de vocês. Perfeito. Vamos lá. Instagram, voxchuyu.sãopaulo, São Paulo, né? Porque é sem o tiozinho. Nosso site, voxchuyusaopaulo.com.br. Lá vocês concentram todas as informações de todos os nossos cursos. Agora já vai entrar também a respeito do Kids e Teens. Se quiser já fazer uma avaliação com o filhote, já liga pra gente, a gente já agenda essa mentoria para tentar ajudar. Sim. Olha, gente, e aí, se vocês gostaram, segue a gente. Não sei se eu tô falando toda hora aqui, olha, baixa lá nosso aplicativo. Uhum. Tá incrível. E sigam os nossos canais, todos juntos por Moema. A gente tá no TikTok, tá no Instagram, tem aplicativo, tem site. Você tá fazendo dancinha, Rose? Dancinha. Gente, eu não cheguei nesse nível de comunicação, Eu acho não. que cada Ainda não. comerciante de Moema tem que Ainda fazer uma não. dancinha pra postar no Juntos por Moema do TikTok. Não precisa de dancinha. O TikTok não é dancinha só, né? Eu acho que isso aqui, por exemplo, uma partezinha que a gente leva pro TikTok já É dá verdade. todo um diferencial, né? Sim. Mas a gente tem que estar nas mídias. Sim. Tem que estar em tudo, não tem jeito. Isso aí, É eu verdade. queria pedir também, pessoal, já que a Rose já falou dos likes e já falou da assinatura do canal, também é importante vocês comentarem e compartilharem, tá bom? Esse nosso conteúdo Verdade. aí, né, Rose? Isso. Falou, gente, até a próxima, então, até o próximo episódio. Obrigado, viu, Tchau, gente? gente. Tchau, Obrigada. tchau. Até a próxima.